Bem-vindos ao canal. Hoje falaremos sobre parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue, eles não estabelecem os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo. Ele é construído pelas vibrações e pelos fluidos dos pais, formando a matéria. Os pais fornecem apenas o invólucro material. O espírito, ele não procede do espírito dos pais, porque o espírito, ele já existia antes da formação do corpo. Então, os pais podem estar tendo um filho que é centenas ou até milhares de anos mais velho do que eles, porque ele é um espírito eterno, um espírito com um histórico individual e já dentro da escala evolutiva. Mas é obrigação dos pais ajudar no desenvolvimento moral e intelectual dos filhos para os fazer progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família entre parentes próximos são frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode acontecer também destes espíritos serem completamente estranhos e divididos por antipatias igualmente anteriores, que explicam da mesma forma os atritos, os confrontos aqui na Terra para lhes servir de provas. Vamos entender, então, o que é prova e o que é expiação, pois nós vivemos num planeta que é, dentro da escala evolutiva, um planeta de provas e expiações. No planeta de provas e expiações, o mal ainda sobrepõe o bem. A Terra é, dentro da escala evolutiva, um planeta de provas e expiações. Então, provas. Nós somos colocados em testes para reafirmarmos a nossa fé religiosa, as nossas convicções e os nossos preceitos morais. Então, eu estou confirmando o conhecimento que eu tenho em relação a uma determinada questão. Por exemplo, eu quando faço o meu planejamento no mundo espiritual, eu afirmo, não, eu sei perdoar, né? Eu já sei perdoar, eu já venci isso, eu já consigo alcançar isso dentro da escala evolutiva. Então, você vai reencarnar e vai passar por situações onde você vai ser agredida, onde você vai passar por maledicências, onde você vai passar por determinadas situações que você vai ter que perdoar. Isso dentro do núcleo familiar ou dentro do núcleo social em que você está incluso, né? Então, se eu conseguir passar, aceitar e perdoar, então eu venci essa prova. As provas, elas colocam os espíritos rebeldes e preguiçosos na estrada do trabalho e da edificação espiritual. As provas, elas são obstáculos, testes que nos impulsionam para o progresso. Mas não podemos esquecer que cada um, ele tem a prova que ele aguenta passar, que ele consegue suportar. As expiações é o seguinte: expiar é o ato, a atitude que eu tenho durante uma prova que eu estou passando, né? Agora, eu tenho que saber que a expiação, ela só vai acontecer quando eu quero, quando o espírito quer passar por aquela prova, por aquela expiação. É uma escolha dele. Mas a gente não pode esquecer nunca que a expiação, ela nos liberta das falhas morais.
Então, a expiação é o quê? É o ato, é a minha atitude diante daquela prova. Então, eu estou sendo agredida, né? Eles estão levantando maledicência sobre mim, estão me julgando. Então, a expiação é a atitude que eu vou ter diante desses ataques. Então, eu tenho que querer passar por aquilo ali, né? Porque tem gente que não quer passar. Então, às vezes, a pessoa se cala, ou às vezes ela foge para uma droga, ou às vezes ela foge para uma bebida, ela busca uma fuga, ou para uma depressão. E tem pessoas que fogem até para um suicídio. Por quê? Porque não aguentam, acham que não vão dar conta de passar por aquilo ali, né? Mas devemos sempre lembrar nesses momentos que Deus nos dá a prova que nós conseguimos passar. Porque Ele é um Pai amoroso, misericordioso e Ele quer que nós alcancemos o bem. Na questão 998 do livro dos Espíritos, fala o seguinte: a expiação, ela se cumpre no estado corporal ou no estado de espírito? Então, a resposta foi o seguinte: a expiação, ela se cumpre no estado corporal, pelas provas a que o espírito se submete. Então, a prova, a expiação, é quando eu me submeto à prova. Na vida espiritual, esta expiação é pelos sofrimentos ligados ao estado de inferioridade do espírito. Olha como é sério isso. Isso quer dizer o seguinte: eu tenho uma prova para passar. Então, eu estou sendo atacada, julgada, estou passando por um problema bem sério. Então, a expiação vai ser a minha atitude diante daquilo ali. Eu vou enfrentar aquilo ali, logicamente, com os ensinamentos de Jesus. Eu tenho que enfrentar, entendendo o outro, entendendo o próximo, perdoando, amando, compreendendo. Então, eu tenho que passar por isso através do amor, que é a base dos ensinamentos do Cristo. Então, quando eu não consigo fazer isso, porque eu posso fugir, como eu disse anteriormente, mas eu posso também revidar com ódio, com raiva, com mágoa. Então, se eu desencarno numa situação dessa, eu vou chegar no mundo espiritual do mesmo jeito que eu estava aqui. Por quê? Não vai acontecer quando eu desencarno, quando eu chego no mundo espiritual, eu chego da mesma forma que eu saí daqui. É uma mudança de estação. Então, se eu chego totalmente desequilibrada, com ódio, com tudo, eu vou passar um bom tempo sentindo isso aí, até eu conseguir se desvencilhar dessa situação, que é através de quê? Do amor, de pedir a Deus ajuda. Então, na vida espiritual, é pelo sofrimento moral que eu estou ligada. Então, em qual vibração que eu estou conectada? De amor, de perdão, de ódio, de raiva? As famílias, voltando às famílias, pelo laço da carne, elas são frágeis como a matéria e que se extingue com o tempo, costumam se dividir e se dissolver moralmente durante a vida atual. Então, tem famílias que às vezes elas não conseguem enfrentar essas provas. Então, é tão violento às vezes a raiva, a mágoa, o ressentimento, que elas se dissolvem aqui mesmo nessa encarnação. Portanto, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas os da simpatia. Aqueles que realizam algo com sintonia de sentimentos e pensamentos.
Então, as famílias espirituais que estão no mesmo nível vibracional, ou um nível vibracional bem aproximado, então elas vão resolver, elas vão crescer com essas dificuldades, com essas provas e com essas expiações. Estes sentimentos unem os espíritos antes, durante e após a sua reencarnação. Daí, de dois seres nascidos de pais diferentes serem mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Eles podem se atrair, se procurar e dar-se bem juntos. E tem irmãos pelo sangue que se repelem no dia a dia. Portanto, existem dois tipos de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços da carne, pelos laços corporais. Que Jesus nos ampare durante toda esta caminhada a qual estamos dando continuidade aqui nesta vida terrestre. Muita paz, muitas alegrias, muita saúde. Que assim seja.